O choro cortava a noite como vidro estilhaçando contra mármore. Caio Ferraz encostou a testa na porta do quarto do filho. Os olhos fechados, os punhos cerrados. Dentro o bebê gritava. Um som agudo, desesperado, que não cessava há horas. Atrás dele, a enfermeira da vez saía com o rosto vermelho, derrotada. Ele não aceita nada, Sr. Ferraz. Nem água. Tentei de tudo. Ela passou por ele sem esperar resposta. Os passos rápidos ecoando pelo corredor vazio da mansão. Caio não se mexeu. Não tinha mais palavras. Não tinha mais energia para dizer que sim. Que entendia que ela podia ir embora como todas as outras. Léo tinha 1 ano e 3 meses. E há 7 dias não comia. Caio empurrou a porta devagar. O quarto estava mergulhado em luz suave. Aquecedores ligados. Móveis caros pendurados no teto. O bebê estava no berço, de bruços. O rostinho vermelho e molhado de tanto chorar. Ao ver o pai, Léo ergueu os bracinhos, a boca aberta num pedido mudo. Caio sentiu o peito afundar. Ele pegou o filho no colo, sentindo o corpinho quente e trêmulo contra o seu. Léo soluçava. Agarrava a camisa do pai, mas não parava de chorar. Caio balançou. Cantarolou baixinho, fez tudo o que os especialistas haviam recomendado. Nada mudou. Por favor, filho. Por favor. A voz falhou. Caio sentou na poltrona ao lado do berço. Léo ainda nos braços e fechou os olhos. A exaustão era física, mas o vazio era pior. Desde que Carolina morreu 6 meses atrás, a casa inteira parecia congelada. E agora Léo estava definhando, recusando tudo, como se estivesse desistindo também. 3 pediatras, 2 nutricionistas, uma terapeuta infantil. Nenhum resultado. Caio olhou para o celular abandonado sobre a cômoda. Tinha 17 mensagens não lidas, reuniões canceladas, contratos esperando assinatura. Sua empresa, que valia bilhões, parecia uma lembrança distante. Nada daquilo importava se Léo não sobrevivesse. O choro diminuiu aos poucos, transformando-se em soluços fracos. Léo adormeceu de exaustão, o corpinho pesado nos braços do pai. Caio ficou imóvel, com medo de que qualquer movimento quebrasse aquela trégua frágil. Foi quando ouviu a campainha. Ele franziu a testa. Quase meia-noite. Não esperava ninguém. Com cuidado colocou Léo de volta no berço, cobriu-o com o cobertor macio e saiu do quarto puxando a porta quase fechada. Desceu as escadas sem pressa, o corpo pesado, a mente nebulosa. Ao abrir a porta, encontrou Renata Prado, sua assessora pessoal, com um tablet na mão e expressão preocupada. Caio, você não atende o telefone há horas. Precisamos resolver. Não é hora, Renata. Ela pareceu ignorar a rispidez. Eu sei que está difícil, mas trouxe algo que pode ajudar. Ela estendeu o tablet. Uma indicação. Maia Duarte, ex-professora de educação infantil, trabalha como babá há 3 anos, especializada em casos difíceis. Tem referências impecáveis. Caio olhou para a tela sem ver realmente. Mais uma babá. Mais uma tentativa. Mais uma decepção inevitável. Todas tinham referências impecáveis. Essa é diferente. Renata insistiu, o tom mais suave agora. A doutora Iris a recomendou pessoalmente. Disse que ela tem sensibilidade especial com crianças traumatizadas. A menção à pediatra de Léo fez Caio pausar. Doutora Iris era a única profissional em quem ele ainda confiava. Quando ela pode começar? Amanhã cedo, se você quiser. Caio assentiu, devolvendo o tablet. Tudo bem. Mande o contrato usual. Renata hesitou na soleira da porta, como se quisesse dizer algo mais. Caio esperou, mas ela apenas acenou e se foi. Ele fechou a porta e encostou-se nela, respirando fundo. Lá de cima, o silêncio parecia ainda mais pesado que o choro. Caio subiu as escadas devagar, verificou Léo, dormindo finalmente, e foi para o próprio quarto. Não ligou as luzes. Apenas se deixou cair na cama que não dividia com ninguém há meses, encarando o teto no escuro. Mais uma tentativa, pensou. Só mais uma. Mas no fundo, já não acreditava mais. A manhã chegou cinzenta, com aquela luz fria de outono que tornava tudo mais silencioso. Caio acordou com o som de Léo chorando de novo. Um choro mais fraco, quase resignado, que era pior que os gritos. Ele se levantou, vestiu o roupão e foi até o quarto do filho. Léo estava acordado, olhando para o nada, as lágrimas escorrendo sem som. Caio o pegou no colo. Sentiu o peso menor do que deveria, os ossinhos mais aparentes. Hoje vai ser diferente.
Mentiu mais para si mesmo que para o bebê. Levou Léo para a sala de estar, onde a luz da manhã entrava pelas janelas enormes. Preparou uma mamadeira, tentou oferecê-la. Léo virou o rosto, os lábios fechados com determinação impossível para alguém tão pequeno. A campainha tocou. Caio foi até a porta, ainda com o bebê no braço, a mamadeira na outra mão. Abriu, e pela primeira vez em dias, algo mudou. A mulher na porta era diferente do que ele esperava. Não tinha o uniforme impecável das outras babás, nem aquele ar profissional e distante. Usava calça jeans, blusa simples de algodão azul claro, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo frouxo. Tinha olhos escuros expressivos e um sorriso pequeno e genuíno. Senhor Ferraz, sou Maia Duarte. A voz era suave, mas firme. Caio assentiu, afastando-se para deixá-la entrar. Maia entrou devagar, olhando ao redor sem pressa. Não pareceu impressionada com o luxo, nem intimidada. Apenas observou como se estivesse sentindo a casa, não apenas vendo. Então seus olhos pousaram em Léo. O bebê, que choramingava baixinho, parou. Ficou quieto, olhando para ela com aqueles olhos vermelhos e inchados. Maia deu um passo à frente, bem devagar, e sorriu para Léo. Não um sorriso grande ou exagerado, mas algo gentil, caloroso. Sou pequeno, ela disse baixinho. Você está cansado, não está? Léo piscou. Não sorriu, mas também não desviou o olhar. Pela primeira vez em uma semana, o choro parou completamente. Caio ficou imóvel, mal ousando respirar, sentindo algo estranho e frágil nascer dentro do peito, algo que não ousava nomear, mas que se parecia perigosamente com esperança. Maia não pediu permissão para pegar o bebê. Apenas estendeu os braços, os dedos abertos numa oferta silenciosa, e esperou. Caio sentiu os músculos tensionarem, um instinto protetor que vinha automático desde que Carolina morreu. Mas Léo se mexeu, inclinou o corpinho na direção dela e algo dentro de Caio cedeu. Ele entregou o filho. Maia recebeu Léo com a mesma calma de quem segura algo precioso, mas não frágil. Apoiou a cabecinha dele no ombro, a mão pequena traçando círculos suaves nas costas do bebê. Léo fungou, as mãozinhas agarrando a blusa dela, mas não chorou. Ele está exausto, Maia murmurou mais para si mesma que para Caio. Cansado demais até para chorar direito. Caio ficou ali, de pé no meio da sala, a mamadeira ainda na mão, sentindo-se estranhamente inútil. Todas as outras babás haviam chegado com protocolos, planilhas, métodos científicos. Maia só olhava para Léo como se estivesse lendo algo que ninguém mais conseguia ver. Ele não come há uma semana, Caio disse, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Tentamos tudo. Fórmulas diferentes, horários, ambientes. Ele simplesmente recusa. Maia assentiu devagar, caminhando pela sala com Léo no colo. Não era um balanço nervoso ou mecânico. Era um ritmo natural, quase dançante, que parecia sincronizar com a respiração do bebê. Ele não recusa comida, ela disse baixinho. Ele recusa o vazio. As palavras caíram como pedras num lago silencioso. Caio sentiu algo apertar no peito. Não entendo. Maia parou perto da janela, a luz da manhã iluminando metade do seu rosto. Ela olhou para Léo, depois para Caio, e havia uma gentileza devastadora naqueles olhos escuros. Bebês sentem tudo. Ele perdeu a mãe. Sente que você também se perdeu. Então ele para de comer porque comer significa continuar. E continuar dói demais. Caio ficou sem ar. Ninguém tinha dito aquilo. Ninguém tinha visto Léo como algo além de um problema médico a ser resolvido. Mas Maia via, e de alguma forma terrível e reconfortante, ela tinha razão. Eu não sei como consertar isso, ele confessou, a voz quase sumindo. Você não precisa consertar. Maia se virou, Léo ainda aninhado contra ela. Só precisa estar presente, de verdade. Não como alguém tentando salvar. Como alguém que também está aprendendo a respirar de novo. Caio desviou o olhar, incapaz de sustentar aquela intensidade. Ele não estava acostumado a ser visto assim, despido de todas as camadas que construíra, vulnerável e perdido. Posso tentar alimentá-lo? Maia perguntou. Ele acenou entregando a mamadeira, mas ela balançou a cabeça. Não com isso. Vou preparar algo fresco. Você tem frutas? Batata doce? Caio piscou. Tem. Na cozinha. A cozinheira deixa tudo preparado. Não precisa de cozinheira agora. Só de você.
Ela começou a caminhar em direção à cozinha, Léo ainda no colo, e Caio a seguiu sem pensar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cozinha era enorme, toda em mármore e aço inoxidável, impecável e fria. Maia colocou Léo na cadeirinha alta. Ele reclamou, mas não chorou, e começou a abrir armários com familiaridade, como se já conhecesse o lugar. Sente aqui, ela disse, apontando para o banco ao lado da cadeirinha. Caio obedeceu. Estava acostumado a dar ordens, a controlar ambientes, mas ali, naquele espaço doméstico que nunca usava, sentia-se completamente fora do lugar. Maia pegou uma batata doce. Lavou. Descascou com movimentos precisos. Cortou em cubos pequenos, colocou numa panelinha com água. Enquanto isso, conversava com Léo num tom baixo e melodioso, contando histórias bobas sobre batatas que viravam purê mágico. Léo a observava quieto. Não sorria, mas seus olhos seguiam cada movimento dela. Ele está prestando atenção, Caio murmurou surpreso, porque ele sente que não estou tentando forçar nada. Maia acendeu o fogo, ajustou a chama. Crianças sabem quando você está desesperado. E desespero assusta. Caio engoliu em seco. Todas aquelas noites acordado, suplicando para Léo comer, segurando o filho enquanto chorava junto. Talvez estivesse tornando tudo pior. Você precisa respirar, Maia disse de repente, olhando para ele. Agora, comigo. O quê? Respire, fundo. Deixe o ar entrar devagar, sair devagar. Léo vai sentir. Parecia absurdo, mas Caio fechou os olhos e respirou. Uma vez, duas. O ar enchendo os pulmões, a tensão cedendo minimamente nos ombros. Quando abriu os olhos, Maia sorria. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Melhor. Léo deu um gritinho. Não de choro. Apenas um som quase curioso. Maia amassou a batata doce cozida com um garfo. Adicionou um fio de azeite. O cheiro doce e terroso preencheu a cozinha. Ela pegou uma colher pequena, soprou para esfriar e se aproximou de Léo. Vamos ver se você gosta disso, pequeno. Ela não forçou. Apenas tocou a colher nos lábios dele, deixando que sentisse o calor, o cheiro. Léo franziu o nariz. Virou a cabeça. Maia esperou. Não insistiu. Então olhou para Caio. Fale com ele. Diga que está tudo bem. Caio sentiu um nó na garganta. Leão. A voz saiu rouca. Filho, está tudo bem. Eu estou aqui. Léo olhou para o pai. Aqueles olhos enormes, tão parecidos com os de Carolina, brilhando úmidos. E pela primeira vez em dias, não havia medo neles. Havia reconhecimento. Maia ofereceu a colher novamente. Devagar. Tão devagar que parecia impossível, Léo abriu a boca. A colher entrou. Ele provou. Franziu o rosto incerto, mas não cuspiu. Caio parou de respirar. Maia ofereceu outra colher. Depois outra. Léo aceitou 2, 3 colheradas. Não muito, mas o suficiente. O suficiente para que Caio sentisse as lágrimas queimarem nos olhos, quentes e inesperadas. Ele comeu, sussurrou a voz quebrando. Ele comeu. Maia colocou a colher de lado e segurou a mão de Caio por um instante. Um toque breve, firme, que dizia você conseguiu. Então ela pegou Léo no colo novamente. Limpou a boquinha dele com um paninho. Foi só o começo, ela disse baixinho. Mas todo começo importa. Léo bocejou, o corpinho relaxando contra ela. Seus olhinhos começaram a fechar, finalmente rendidos ao cansaço. Caio observou a cena. Aquela mulher que havia entrado em sua casa há menos de 1 hora, segurando seu filho com uma ternura que ele não via desde que Carolina partira. E sentiu algo estranho e assustador desabrochar dentro do peito. Não era apenas gratidão. Era algo mais perigoso. Era esperança. Maia levou Léo para o quarto. Colocou-o no berço com cuidado. Ele dormiu instantaneamente, o rostinho finalmente tranquilo. Ela ficou ali por um momento, a mão pousada suavemente nas costas dele, sentindo a respiração se acalmar. Quando desceu, Caio estava na sala de pé perto da janela, olhando para o jardim sem realmente ver nada. Ele vai precisar de rotina, Maia disse suavemente. Refeições nos mesmos horários, presença constante. E você precisa estar envolvido em cada etapa. Caio se virou. Eu trabalho muito. Reuniões, viagens. Então cancele. Adie, delegue. A voz dela não tinha julgamento, apenas firmeza. Porque se você não estiver presente agora, nada do que eu fizer vai funcionar a longo prazo. Ele precisa de você, Sr. Ferraz.
não de substitutos. Caio sentiu a verdade daquelas palavras como um soco. Ele tinha delegado tudo, os cuidados, as preocupações, até mesmo a presença, achando que estava protegendo Léo, quando na verdade estava apenas se escondendo da própria dor. Me chame de Caio, ele disse de repente. Maia piscou surpresa. Senhor Ferraz parece distante demais. Ela hesitou, depois assentiu. Caio, então. O nome soou diferente na voz dela, mais suave, mais real. Você vai ficar? Ele perguntou, e odiou o tom de súplica que escapou. Vou, Maia respondeu sem hesitar. Enquanto Léo precisar, enquanto você deixar. E obrigado. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno, mas que iluminava algo em seus olhos escuros. Não precisa agradecer. É meu trabalho. Mas ambos sabiam que não era só isso. Algo havia mudado naquela manhã, naquela cozinha, naquela primeira colher, algo frágil e poderoso ao mesmo tempo, como a primeira respiração depois de ficar muito tempo submerso. E enquanto Caio observava Maia se despedir e sair pela porta, prometendo voltar no dia seguinte, ele percebeu que pela primeira vez em meses não temia o amanhã. Pela primeira vez queria que ele chegasse. A casa acordou diferente naquela manhã. Caio percebeu antes mesmo de abrir os olhos. O silêncio não era mais aquele peso morto que o sufocava havia meses. Era outra coisa, mais leve, quase vivo. Levantou-se descalço, ainda de pijama, e seguiu o som baixo de uma voz vindo do andar de baixo. Uma voz feminina, cantarolando algo suave, quase sem melodia definida. Maia. Ela havia chegado às 7, como prometido. Caio desceu as escadas devagar, guiado por aquele som que parecia preencher os espaços vazios da mansão. Parou na entrada da cozinha, escondido pela parede, apenas observando. Maia estava com Léo no colo, dançando devagar pela cozinha, enquanto aquecia algo no fogão. O bebê tinha a cabecinha apoiada no ombro dela, os olhinhos meio fechados, não de choro, mas de sonolência tranquila. Ela cantava baixinho, palavras que Caio não entendia direito, mas que Léo parecia absorver como se fossem alimento. Bom dia, Caio disse, e sua própria voz soou estranha, quase tímida. Maia se virou sem sobressalto, como se já soubesse que ele estava ali. Bom dia. Ele acordou faz meia hora. Troquei a fralda, dei banho. Estava esperando você para a primeira refeição. Caio piscou. Você deu banho. Ele gosta de água morna. Relaxa. Maia sorriu e havia algo tão natural naquele gesto que Caio sentiu uma pontada estranha no peito. Mas precisa de você aqui, para sentir que é seguro. Ela estendeu Léo na direção dele. Caio pegou o filho, sentindo o cheiro limpo de sabonete infantil, o corpinho morno e macio. Léo se aconchegou contra o peito do pai, um suspiro pequeno escapando dos lábios. Algo apertou dentro de Caio. Quando foi a última vez que Léo se acalmara assim em seus braços? Tente. Maia indicou a mesma cadeira do dia anterior. Ele vai comer melhor se você estiver por perto. Caio obedeceu e percebeu que estava começando a confiar nela de um jeito que não acontecia com mais ninguém desde Carolina. Era assustador, mas também era reconfortante. Maia serviu mingau de aveia com banana amassada, levemente adoçado. O cheiro subia em espirais quentes, caseiro, reconfortante. Ela pegou a colher, soprou com cuidado e ofereceu a Léo. Desta vez ele abriu a boca mais rápido. Caio observou fascinado, enquanto seu filho aceitava uma colherada, depois outra. Não muito, nunca muito de uma vez, mas constante, progressivo. Ele está comendo. Caio murmurou quase sem acreditar. Por que você está aqui? Maia olhou para ele, e havia algo nos olhos dela que Caio não sabia nomear. Não era pena. Era compreensão. Ele sente quando você relaxa. Quando para de ter medo. Eu tenho medo o tempo todo. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Maia pausou a colher no ar e assentiu devagar. Eu sei, ele também. É por isso que precisamos ensinar vocês dois a respirar de novo. Juntos. Ela continuou alimentando Léo e Caio ficou ali, apenas observando. A luz da manhã entrava pela janela, dourada e suave, iluminando aquela cena que parecia saída de uma vida que não era a dele. Uma vida mais simples, mais real, onde café da manhã significava presença, não pressa. Léo terminou metade da tigela. Depois bocejou satisfeito
e Maia limpou a boquinha dele com uma gentileza que fez o peito de Caio doer. Quer segurá-lo mais um pouco? Ela perguntou. Ele precisa associar você com segurança. Com calma. Caio acenou. Maia arrumou algumas almofadas no sofá da sala, criou um ninho macio e indicou para ele se sentar. Caio se acomodou, Léo aninhado contra seu peito, e Maia colocou uma manta leve sobre os dois. Só fique assim, respire. Sinta o peso dele. Deixe que ele sinta você. Ela se afastou, dando espaço, mas não saiu da sala. Ficou ali, arrumando algumas coisas, organizando brinquedos que ninguém tocava havia meses, criando uma presença discreta, mas constante. Caio fechou os olhos, sentindo Léo respirar contra ele, o corpinho pequeno subindo e descendo no ritmo da respiração. E aos poucos, pela primeira vez em tanto tempo, Caio sentiu o próprio corpo relaxar, os ombros cedendo, a mandíbula desapertando. Léo dormiu nos braços dele, e Caio também quase dormiu, embalado por aquela paz frágil e preciosa. Quando abriu os olhos, Maia estava sentada na poltrona em frente, lendo algo no celular, mas com aquela atenção periférica constante, pronta para intervir se necessário. Obrigado, ele disse baixinho para não acordar Léo. Maia ergueu os olhos. Pelo quê? Por não desistir no primeiro dia. Por voltar, por ver. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Ver o quê? Que ele não estava doente. Só partido. As palavras saíram pesadas, carregadas de culpa. Maia fechou o celular, se inclinou para a frente e pela primeira vez Caio viu algo além de gentileza nos olhos dela. Viu força. Ele não está partido, Caio. Está se reorganizando. Como você. Ela pausou. Perder alguém não quebra a gente. Só muda a forma como nos encaixamos no mundo. E às vezes precisamos de ajuda para encontrar o novo encaixe. Caio sentiu a garganta apertar. Ninguém tinha falado com ele assim. Todos ao redor, amigos, família, colegas, tratavam a morte de Carolina como um evento que precisava ser superado, arquivado, deixado para trás. Mas Maia falava como se fosse algo que se carregava, que se aprendia a carregar junto com a vida, não separado dela. Você já perdeu alguém? Ele perguntou, e imediatamente se arrependeu da invasão, mas Maia não pareceu incomodada. Minha mãe. Quando eu tinha 17. Câncer. Foi destruidor. Passei anos achando que precisava fingir que estava bem, até perceber que não estar bem também era uma forma de honrá-la. Caio assentiu devagar. Havia tanto que ele queria dizer, tanto que queria perguntar, mas Léo se mexeu. Um suspiro pequeno escapando, e ambos ficaram em silêncio, apenas existindo naquele espaço compartilhado. Os dias começaram a seguir um ritmo. Maia chegava cedo, sempre com aquela calma inabalável. Léo comia melhor a cada refeição. Não muito de uma vez, mas consistentemente. Seu rostinho foi perdendo aquela palidez assustadora, os olhinhos recuperando o brilho. E Caio começou a cancelar reuniões. No terceiro dia, ele estava no escritório quando Renata entrou sem bater. Irritação clara no rosto. Caio, você cancelou a reunião com os investidores japoneses. Eles vieram de Tóquio especificamente para... Eu sei. Caio nem ergueu os olhos dos papéis. Remarque para a semana que vem. Eles não vão esperar. Temos concorrentes que... Renata. Ele a olhou, e havia algo diferente na voz dele. Mais firme. Remarque. Ou não remarque. Mas hoje eu fico em casa. Ela piscou surpresa. Caio nunca havia colocado nada acima da empresa. Nunca. É por causa dela, não é? Dessa babá. É por causa do meu filho. Renata apertou os lábios, o maxilar tensionando. Por um momento, Caio viu algo passar pelo rosto dela. Algo rápido, mas inconfundível. Ciúme, ou talvez fosse outra coisa, mas ela apenas acenou. Saiu sem dizer mais nada. Caio voltou sua atenção para os papéis, mas não conseguia se concentrar, porque lá embaixo na cozinha, Maia estava ensinando Léo a bater palmas, e o som das risadas, risadas de verdade pela primeira vez em meses, subia pelas escadas como música. Ele desceu. Maia estava no chão da sala, Léo sentado na frente dela, e os dois batiam palminhas juntos. Léo ria, aquele riso gorgolejante de bebê, os olhinhos brilhando. E Maia ria também, genuína, livre. Caio parou na porta, o peito apertando de uma forma que não era dor. Era outra coisa.
Algo perigoso e morno. Algo que ele não sentia há tanto tempo que quase esquecera o nome. Maia olhou para cima, viu-o ali e sorriu. Vem. Ele quer mostrar para você. Caio se aproximou incerto e se sentou no chão ao lado dela. Léo imediatamente se virou para ele. Bateu as mãozinhas desajeitadas e esperou. Bate palma com ele. Maia incentivou. Caio obedeceu. E quando suas mãos tocaram as mãozinhas de Léo, quando o bebê riu, riu de verdade, olhando direto para o pai. Algo dentro de Caio quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Ele riu também. Uma risada rouca, surpresa, meio engasgada, mas real. Maia observou os dois, e havia algo suave em seu olhar, algo terno e triste ao mesmo tempo, como se estivesse vendo algo bonito, mas efêmero. Está vendo? Ela disse baixinho. Vocês não precisam de muito, só um do outro. Mas quando seus olhos se encontraram, Caio percebeu que não era só isso, que havia mais alguém ali agora. Uma terceira presença que tornava tudo mais completo. E era assustador perceber o quanto ele já dependia daquela presença. Naquela noite, depois que Maia foi embora, Caio colocou Léo para dormir sozinho pela primeira vez em semanas. O bebê estava calmo, alimentado, limpo. Caio o deitou no berço, cobriu com o cobertor macio e ficou ali apenas olhando. A mãe ia adorar vê-lo rindo assim. Ele sussurrou, a voz falhando. Ela ia amar a Maia também, pela primeira vez. Dizer o nome de Carolina não doeu como vidro cortando. Doeu diferente. Doeu como saudade, não como culpa. Léo bocejou, os olhinhos se fechando, e Caio ficou ali até ter certeza de que ele dormia profundamente. Depois desceu, pegou um copo de uísque que não bebeu e ficou na varanda olhando para o jardim escuro. Pensou em Maia, na forma como ela sorria para Léo, na forma como falava com ele, Caio, sem julgamento, sem expectativas impossíveis, na forma como sua presença tornava a casa menos vazia. E percebeu com um arrepio frio descendo pela espinha que estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Algo que ia muito além de gratidão. Guardou o copo intocado, subiu as escadas e deitou-se na cama enorme e solitária, encarando o teto no escuro. E pela primeira vez em meses, não pensou apenas em sobreviver ao dia seguinte. Pensou em viver nele, porque Maia estaria lá. E isso, percebeu com uma mistura de medo e alívio, fazia toda a diferença. Renata observava da janela do escritório de Caio, os dedos tamborilando no vidro frio. Lá embaixo, no jardim, Maia empurrava Léo no balanço infantil que ninguém usava havia meses. O bebê ria, aquele som cristalino que ecoava pela propriedade inteira, tão diferente do silêncio que dominara a casa por tanto tempo. E Caio estava ali também, de mangas arregaçadas, agachado na grama, gravando tudo no celular como um pai comum, não como o bilionário inacessível que ela conhecia. Algo azedo subiu pela garganta de Renata. Ela trabalhava ao lado de Caio havia 8 anos. 8 anos construindo a empresa com ele. 8 anos conhecendo cada detalhe de sua vida, cada preferência, cada cicatriz. Estivera lá quando Carolina morreu. Organizara o funeral, cuidara de tudo enquanto ele desmoronava. E agora, depois de apenas 10 dias, aquela mulher, uma simples babá, conseguia o que Renata nunca conseguira, fazê-lo sorrir. A porta se abriu atrás dela. Renata se virou, recompondo o rosto numa máscara profissional. Os contratos de Singapura precisam da sua assinatura, ela disse, estendendo a pasta. Caio entrou, ainda com aquele meio sorriso nos lábios, o celular na mão. Ele mal olhou para os papéis. Deixa na mesa. Assino depois. Caio, é urgente. Eles vão cancelar-se. Renata. Ele finalmente a olhou e havia uma firmeza nova ali, algo que não existia antes. Eu disse depois. Ela apertou a pasta contra o peito, os nós dos dedos brancos. Você está cancelando tudo. Reuniões importantes, viagens estratégicas. A empresa não pode parar só porque... Porque meu filho está comendo de novo. Porque ele está vivo de novo. A voz de Caio não tinha raiva, mas havia um limite claro. A empresa sobrevive sem mim por algumas semanas. Léo não sobreviveria. Renata respirou fundo, forçando um sorriso compreensivo. Você tem razão. Desculpe, eu só me preocupo com você. Com vocês. A expressão de Caio suavizou minimamente. Eu sei, e agradeço. Mas Maia está fazendo um trabalho incrível. Léo está... Maia,
Renata repetiu o nome como se estivesse provando algo amargo. Você confia muito nela. Muito rápido. Caio franziu a testa. Ela salvou meu filho. Ela é uma babá, Caio. Faz o trabalho dela. Você não acha estranho como ela se envolveu tanto, tão rapidamente? As palavras caíram como sementes envenenadas, cuidadosamente plantadas. Caio hesitou. E Renata viu a dúvida cruzar seu rosto por uma fração de segundo. O que você está falando? De nada. Renata recuou, erguendo as mãos num gesto apaziguador. Esqueça. Estou sendo paranoica. É só que... Você sabe como é. Pessoas aproveitam momentos de vulnerabilidade. E você está vulnerável, Caio. Qualquer um vê isso. Ela deixou as palavras pairarem, venenosas e imprecisas. Não era uma acusação direta, era pior. Era uma sugestão, uma sombra de desconfiança que, uma vez plantada, cresceria sozinha. Caio desviou o olhar, claramente desconfortável. Maia não é assim. Claro que não. Renata tocou o braço dele, um gesto suave e familiar. Desculpe, só quero protegê-lo. Você sabe disso. Ela saiu do escritório antes que ele pudesse responder, deixando a pasta sobre a mesa. Mas ao fechar a porta, seu rosto perdeu toda a gentileza. Precisava agir, e rápido. Maia estava na cozinha preparando o almoço de Léo quando Renata entrou, carregando uma sacola de uma loja cara de produtos orgânicos. Oi, Maia. A voz era animada, amigável. Trouxe umas coisas para o Léo. Papinhas importadas, super nutritivas. Pensei em ajudar. Maia ergueu os olhos da panela onde refogava legumes frescos. Sorriu genuína. Que gentil da sua parte. Mas Léo está indo bem com comida caseira. O estômago dele é sensível. Então prefiro controlar os ingredientes. Ah, sim, claro. Renata colocou a sacola no balcão, abrindo uma das caixinhas coloridas. Mas essas são especiais. Formuladas por nutricionistas. Sem conservantes. Só ingredientes puros. Talvez para variar um pouco. Havia algo na insistência que fez Maia pausar. Mas ela apenas assentiu educadamente. Vou guardar. Obrigada. Renata se aproximou, observando Maia picar cenouras com precisão. Você é muito dedicada. Caio sempre comenta isso. É meu trabalho. Maia não tirou os olhos da tábua. E Léo é especial. Ele te adora. Renata inclinou a cabeça, estudando Maia como quem avalia uma ameaça. O Caio também. É raro vê-lo se abrir assim para alguém. Depois de Carolina, Maia parou de cortar, a faca suspensa no ar. Eu não estou tentando substituir ninguém. Claro que não. Renata sorriu, mas não havia calor ali. Mas você entende como pode parecer, né? Uma mulher bonita, sozinha na casa com ele, tão próxima. As pessoas falam. Maia finalmente olhou para ela, e havia algo nos olhos escuros que Renata não esperava. Não era insegurança, era clareza absoluta. Que pessoas? Renata piscou. Como? Que pessoas estão falando? Maia colocou a faca de lado, virou-se completamente. Porque eu estou aqui para cuidar de Léo. Se alguém vê outra coisa, o problema está na cabeça dessa pessoa, não nas minhas ações. O ar entre elas esfriou. Renata manteve o sorriso, mas havia uma rigidez nova em seus ombros. Você está certa, desculpe. Eu só me preocupo com a reputação de Caio. Ele é uma figura pública. Qualquer mal-entendido pode... Não vai haver mal-entendido. Maia voltou a cortar legumes, encerrando a conversa. Porque não há nada além de cuidado profissional aqui. Renata ficou mais um momento, observando, calculando. Então pegou a sacola, deixando apenas uma das papinhas sobre o balcão. Deixo essa aqui, caso queira experimentar. Ela pausou na porta. E Maia, tome cuidado. Caio pode parecer forte, mas está quebrado. E pessoas quebradas se apegam fácil. Não seria justo dar esperanças que... Bem, você entende. Ela saiu antes que Maia pudesse responder. Maia ficou parada, os dedos apertados no cabo da faca, o coração batendo mais rápido do que deveria, porque algo naquelas palavras, na forma como foram ditas, no veneno sutil, fez um alarme soar dentro dela. Mas Léo começou a choramingar no andar de cima, e ela guardou a sensação de desconforto para analisar depois. 2 dias depois, durante o jantar, Renata apareceu de novo. Caio estava sentado à mesa com Léo na cadeirinha ao lado. Maia servindo sopa caseira. A cena era doméstica, quase familiar,
e isso fez algo torcer dentro de Renata. Desculpe interromper, ela disse da porta, mas preciso de assinaturas urgentes. E trouxe vinho. Pensei que pudéssemos conversar sobre a expansão para a Europa. Caio hesitou olhando para Léo, depois para Maia. Eu estou jantando com... Fique à vontade. Maia interrompeu suavemente. Léo já comeu. Vou colocá-lo para dormir. Vocês conversem. Ela pegou o bebê, e Caio sentiu uma pontada estranha, quase como decepção, ao vê-la subir as escadas. Renata sentou-se, serviu vinho para os dois, abriu os documentos, mas seus olhos seguiam Maia, até ela desaparecer. Ela é eficiente, Renata comentou casualmente, mas você não acha que está se envolvendo demais? Emocionalmente. Caio bebeu o vinho, evitando o olhar dela. Ela salvou Léo. Ela fez o trabalho dela. Renata se inclinou, a voz baixa e íntima. Caio, você está vulnerável. É natural que confunda gratidão com outras coisas. Mas ela é uma funcionária. E você precisa manter limites. Eu sei manter limites. Sei. Renata tocou a mão dele sobre a mesa. Um gesto rápido e calculado. E porque eu te conheço. E sei quando você está se apegando. Vi isso acontecer antes. Caio retirou a mão, desconfortável. Isso é diferente. É. Ela pausou, deixando a dúvida se instalar. Ou você só quer que seja? Ele não respondeu, porque parte dele, uma parte pequena, mas insistente, se perguntava a mesma coisa. O que sentia por Maia era real, ou era apenas solidão desesperada, procurando qualquer porto? Renata viu a dúvida e sorriu internamente. As sementes estavam plantadas. Agora era só esperar que germinassem. Naquela noite, depois que Renata foi embora, Caio subiu para verificar Léo. Encontrou Maia na cadeira de balanço ao lado do berço, o bebê dormindo no colo dela. A mão pequena de Léo agarrada ao dedo indicador dela mesmo no sono. Maia olhou para cima quando ele entrou e sussurrou. Ele teve um pesadelo. Acalmou faz pouco. Caio se aproximou, observando o filho. Tão pequeno, tão frágil, mas tão mais forte do que semanas atrás. Obrigado, ele disse baixinho. Não precisa agradecer toda hora. Mas ela sorriu, cansada, mas genuína. Preciso sim. Porque você... Ele parou, as palavras presas na garganta. Você trouxe meu filho de volta e eu... Maia o olhou e havia algo ali. Algo suave e perigoso. Algo que nenhum dos dois devia nomear. Maio, eu sei. Ele recuou, passando a mão pelo rosto. Eu sei que você está aqui para trabalhar. Que existe uma linha. Eu só queria que soubesse que isso significa muito, mais do que consigo dizer. Ela assentiu devagar, mas seus olhos brilhavam com algo que podia ser emoção contida. Para mim também. Ela admitiu em voz baixa. Ver Léo melhorar. Ver você... Ela parou, mordendo o lábio. Ver vocês dois se reconectando. É especial. O silêncio entre eles vibrava com tudo que não era dito. Então Léo se mexeu, rompendo o momento. Maia se levantou com cuidado. Colocou o bebê no berço, cobriu-o com ternura. Vou indo, ela sussurrou. Amanhã volto cedo. Caio acenou, observando-a sair. E quando ficou sozinho no quarto escuro, olhando para Léo dormir, percebeu que as palavras de Renata haviam criado raízes. Será que estava confundindo gratidão com outra coisa? Ou será que o que sentia era real demais e por isso assustava tanto? Não tinha respostas, apenas a certeza de que quando Maia não estava por perto, a casa voltava a parecer vazia. E isso, percebeu com um arrepio, era o mais perigoso de tudo. A colher caiu no chão com um som metálico que ecoou pela cozinha como um tiro. Maia estava de joelhos, Léo nos braços, o corpinho do bebê retorcendo-se em convulsões que não faziam sentido. Ele havia comido bem. Melhor que nunca, na verdade, 3 colheradas seguidas da papinha que ela preparara com tanto cuidado. E então, 5 minutos depois, o choro. Um choro diferente, agudo, desesperado. Léo, Léo, olha para mim. Maia sussurrava, a voz tremendo enquanto segurava o rostinho dele. A pele do bebê estava quente demais. Manchas vermelhas surgindo no pescoço e no peito. Caio entrou correndo na cozinha, descalço ainda de roupão. Eram 7 da manhã. Ele vinha descendo para o café quando ouviu o grito de Maia. O que aconteceu? Eu não sei. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele comeu e, de repente... Caio, ele não está bem. Caio pegou Léo dos braços dela,
sentindo o corpo do filho arder em febre instantânea. O bebê chorava, mas era um choro fraco, entrecortado por soluços que soavam errado. Liga para a doutora Iris, agora. Maia pegou o celular com as mãos tremendo. Discou o número que já sabia de cor. A pediatra atendeu no segundo toque. Doutora Iris, é o Léo, ele comeu e está com febre. Manchas vermelhas, não para de chorar. A voz da médica veio calma, profissional. Levem para o hospital, agora. Vou encontrar vocês lá. Caio já estava se movendo, Léo contra o peito, pegando as chaves do carro. Maia o seguiu, agarrando a bolsa, o celular, o coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. O trajeto até o hospital foi uma eternidade comprimida em 15 minutos. Léo chorava, depois parava, depois chorava de novo. Cada silêncio era mais assustador que o choro. Maia segurava a mãozinha dele no banco de trás, sussurrando promessas que não sabia se podia cumprir. Vai ficar bem, pequeno. Vai ficar bem. Mas ela via as manchas se espalhando. Via o rostinho ficando inchado. E algo gelado se instalava no fundo do estômago. O que eu fiz de errado? A emergência pediátrica era um borrão de luzes brancas e vozes urgentes. Doutora Iris os esperava na entrada, jaleco impecável, estetoscópio no pescoço. Ela pegou Léo dos braços de Caio sem hesitar, já avaliando enquanto caminhava rapidamente para uma sala de exame. Quanto tempo desde que ele comeu? 20 minutos, Maia respondeu, a voz quebrando. Talvez 30. O que ele comeu? Papinha de batata doce e frango. Igual a de ontem. Mesmos ingredientes, mesma preparação? Doutora Iris colocou Léo na maca, começou a examinar. Outros médicos entraram. Enfermeiras preparando equipamentos. Tudo se movia rápido demais. Isso parece reação alérgica grave. Anafilaxia. A voz da médica era firme, controlada. Vamos aplicar antihistamínico e adrenalina. Vocês dois fiquem ali. Ela apontou para um canto da sala. Caio e Maia recuaram lado a lado, observando impotentes, enquanto agulhas perfuravam a pele delicada de Léo, enquanto máscaras de oxigênio cobriam seu rostinho, enquanto monitores apitavam números que nenhum dos dois entendia. Maia sentia as pernas falharem. Caio a segurou pelo cotovelo, mais por instinto que por pensamento consciente. Ele vai ficar bem, ele disse, mas a voz soava oca. Ele tem que ficar bem. Maia não respondeu, porque tudo dentro dela gritava que aquilo era culpa sua, que ela havia falhado, que o único trabalho que tinha, manter Léo seguro, havia sido destruído em uma manhã comum de terça-feira. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas 20 minutos, as manchas começaram a diminuir. A respiração de Léo se estabilizou. O choro cessou, substituído por um silêncio exausto. Doutora Iris se aproximou tirando as luvas. Seu rosto estava sério, mas não desesperado. Ele está estável. A reação foi contida a tempo. Mas preciso fazer perguntas. Ela olhou para Maia. Você tem certeza absoluta de que usou apenas batata doce e frango? Sim. Cozinhei tudo na frente dele, como sempre. Nada de temperos fortes, sem sal, sem laticínios, amendoim. Qualquer traço? Não. Eu sei que ele é sensível. Jamais colocaria. Maia. A voz da médica não tinha acusação, mas havia uma firmeza que fez algo gelar dentro dela. Encontramos traços de proteína do leite e amendoim no sangue dele. Elementos que não estavam presentes nos exames anteriores. Elementos que provocam exatamente esse tipo de reação. O silêncio caiu como uma lâmina. Maia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Isso é impossível. Eu jamais... Caio a olhou. E havia algo no olhar dele que não estava lá antes. Algo que se parecia com dúvida. Tem certeza? Ele perguntou baixinho. Absoluta? Caio, você me viu cozinhar? Estava lá? Eu estava no escritório quando você preparou. Você disse para eu ir que precisava de concentração. As palavras dele foram como socos. Maia recuou, as costas batendo na parede fria. Ora, você acha que eu... A voz dela quebrou. Você acha que eu faria isso de propósito? Eu não sei o que pensar. Caio passou as mãos pelo rosto exausto, desesperado. Meu filho quase morreu, Maia. E você foi a última pessoa a tocar na comida dele. Senhor Ferraz. A voz veio da porta. Renata estava ali, elegante mesmo às 7:30 da manhã, com uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada.
Soube pelo seu motorista. Vim assim que pude. Ela entrou, os saltos clicando no chão e olhou para Léo ainda na maca, agora dormindo sob efeito de sedativos leves. Meu Deus, o que aconteceu? Reação alérgica, Doutora Iris respondeu, profissional, grave mas controlada. Renata levou a mão ao peito, genuinamente chocada, ou talvez não. Era difícil dizer com ela. Mas como? Maia, você não verifica tudo antes de... Eu verifiquei. Maia praticamente gritou, as lágrimas finalmente caindo. Eu sempre verifico. Eu não sei como isso aconteceu, mas não fui eu. Renata se aproximou de Caio. Tocou seu braço com suavidade. Caio, você precisa descansar. Deixa eu resolver isso. Vou levar Maia para casa, conversar com ela. Entender o quê? Eu não vou a lugar nenhum até saber que Léo está bem. Maia cravou os olhos em Caio. Eu não abandonei esse bebê quando ninguém conseguia fazê-lo comer. Não vou abandoná-lo agora. Talvez seja melhor você ir, Caio disse, e cada palavra saiu pesada, reluctante. Só por hoje. Até entendermos o que aconteceu. Maia sentiu algo rasgar dentro do peito. Você não confia em mim. Não era uma pergunta. Era uma constatação amarga e definitiva. Caio não respondeu. E o silêncio foi resposta suficiente. Maia pegou a bolsa com as mãos tremendo. Olhou uma última vez para Léo. Aquele bebê que ela havia ajudado a salvar, que havia devolvido a vida, e saiu da sala sem olhar para trás. Renata observou a porta se fechar, e algo muito parecido com satisfação atravessou seu rosto por uma fração de segundo. Você fez o certo, ela disse suavemente para Caio. Proteger Léo vem em primeiro lugar, sempre. Caio assentiu, mas havia uma sensação errada instalada no peito, como se tivesse acabado de cometer um erro irreparável. Mas Léo estava seguro, e era isso que importava, não era? Maia chegou em casa, um apartamento pequeno do outro lado da cidade, e desabou no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Ela repassou cada passo daquela manhã. Tinha lavado as mãos, usado panelas limpas, verificado cada ingrediente. Não havia forma, nenhuma forma possível de laticínios ou amendoim terem entrado naquela papinha. A menos que... Ela se levantou de repente, o coração acelerando. A papinha que Renata havia trazido dias atrás. Maia havia guardado sem abrir, mas estava lá no armário da cozinha da mansão, junto com outros potes. Será que alguém trocou, mas não? Ela tinha visto a papinha que serviu. Era a dela. Tinha certeza, ou tinha? A dúvida era um veneno lento, corroendo tudo. Pegou o celular, pensou em ligar para Caio. Mas o que diria? Que suspeitava de sabotagem sem provas. Que achava que Renata havia feito algo. Soaria paranoico, desesperado. Então apenas sentou, abraçando os joelhos e esperou. Esperou por uma ligação que talvez nunca viesse. Esperou por uma confiança que talvez estivesse perdida para sempre. E pela primeira vez desde que entrara naquela casa, Maia se perguntou se não deveria apenas ir embora, antes que seu coração se partisse de vez. O silêncio do quarto de hospital era pontuado apenas pelo bip ritmado do monitor cardíaco. Caio não saíra da cadeira ao lado da maca de Léo há 3 horas. O bebê dormia profundamente, sedado. O rostinho ainda levemente inchado, mas sem mais aquelas manchas assustadoras. Os dedos de Caio seguravam a mãozinha pequena, como se pudesse mantê-lo seguro apenas com aquele toque. A porta se abriu. Doutora Iris entrou carregando um tablet e uma pasta de arquivo. Ela puxou uma cadeira, sentou-se do outro lado da maca e esperou até que Caio a olhasse. Os como ele está? A voz dele saiu rouca, gasta. Instável. A reação foi agressiva, mas contida a tempo. Ele vai se recuperar completamente. Ela pausou, os dedos tamborilando no tablet. Mas precisamos conversar sobre o que causou isso. Caio assentiu, tenso. Você disse que havia leite e amendoim. Sim, traços significativos no sangue dele. Doutora Iris abriu o tablet. Mostrou os resultados do laboratório. Gráficos que Caio não entendia completamente. Mas os números altos eram claros o suficiente. O que me intriga é que isso contradiz completamente o histórico alimentar de Léo das últimas semanas. Maia sempre teve cuidado. É excessivo até. Ela anotava tudo, cada ingrediente, cada horário. Eu sei. Vi os registros que ela mantinha. A médica deslizou o dedo pela tela. Por isso pedi para a enfermeira trazer amostras da papinha que sobrou na tigela
e do pote que estava na geladeira. Caio ergueu a cabeça bruscamente. E a papinha da tigela, aquela que Léo comeu, continha exatamente o que os exames mostraram. Leite em pó e pasta de amendoim misturados à batata doce. Mas o pote na geladeira, rotulado com a caligrafia de Maia e datado de hoje cedo, continha apenas batata doce e frango, nenhum traço de alérgenos. As palavras caíram como pedras num lago parado, criando ondas que se expandiam em todas as direções. Não entendo. Como pode ser? Alguém trocou as papinhas. A voz da médica era calma, mas havia algo afiado por baixo. O alguém adulterou a que estava na tigela depois que Maia serviu. Não há outra explicação lógica. Caio sentiu o chão se mover debaixo dele. Você está dizendo que não foi erro dela? Estou dizendo que a papinha que ela preparou estava correta. O que Léo comeu não veio daquele pote. Protaíris fechou o tablet, cruzou as mãos sobre o colo. Isso pode ter sido um engano inocente. Alguém pegou o pote errado sem querer. Ou ela deixou a frase inacabada. Mas o peso da implicação preenchia o espaço entre eles. Caio sentiu náusea subir pela garganta. Ou foi proposital. Não estou acusando ninguém. Isso me precisa. A médica ergueu as mãos, apenas apresentando os fatos. O que você faz com eles é sua decisão. Mas Caio... Ela se inclinou para a frente, os olhos sérios e penetrantes. Maia cuida de Léo há semanas. Vi o trabalho dela. Vi como ele respondeu. Profissionais assim não cometem erros grosseiros de repente. Não sem razão. Caio passou as mãos pelo rosto. O cansaço e a culpa pesando como chumbo nos ombros. Eu mandei ela embora. Deus, eu achei que ela tinha sido negligente. Você estava protegendo seu filho. Ninguém te culpa por isso. A voz da médica suavizou. Mas talvez seja a hora de perguntar quem mais tinha acesso àquela cozinha hoje cedo. A imagem de Renata entrando na cozinha dias atrás, carregando aquela sacola de papinhas industrializadas, piscou na mente de Caio como um relâmpago. Trouxe umas coisas para o Léo, pensei em ajudar. Não podia ser. Renata trabalhava com ele há anos. Era eficiente, dedicada, leal. Ela não faria algo assim. Faria? Você está bem? O Assíris o observava com atenção clínica. Sim, só processando. Ela assentiu, levantou-se. Vou manter Léo em observação até amanhã. Você deveria ir para casa, dormir um pouco. Não vou deixá-lo sozinho. Ele não está sozinho. Tem uma enfermeira dedicada aqui 24 horas. Ela tocou o ombro dele. E você precisa estar inteiro quando ele acordar. Vá, resolva o que precisa resolver. Caio olhou para Léo uma última vez, o peito apertando. Beijou a testa do filho com delicadeza, sussurrou uma promessa que mal conseguiu pronunciar e saiu do quarto. No corredor, a luz fluorescente parecia agressiva demais. Ele pegou o celular, rolou os contatos até o nome de Maia, o dedo pairando sobre o botão de chamar. Mas o que diria? Desculpa, eu duvidei de você sem provas. Parecia pequeno demais, insuficiente. Guardou o celular e foi para o estacionamento. A casa estava escura quando ele chegou. Caio entrou pela cozinha, ligou as luzes e tudo parecia estar exatamente como havia deixado horas atrás. A tigela de papinha ainda estava no balcão, coberta com um pano. A colher que Maia havia derrubado ainda no chão. Ele se abaixou, pegou a colher e algo no gesto, tão simples, tão doméstico, fez a realidade cair sobre ele como uma onda. Maia havia estado naquela cozinha todas as manhãs, preparando comida com cuidado obsessivo, cantando baixinho enquanto cozinhava, sempre verificando temperaturas, texturas, ingredientes. Ela havia devolvido Léo à vida. Havia trazido risadas de volta para aquela casa, e ele a havia mandado embora sem hesitar. Caio caminhou até o armário onde mantinham os potes. Abriu, vasculhou. Lá no fundo, encontrou uma das papinhas industrializadas que Renata havia trazido. Pegou-a, leu o rótulo. Contém leite, amendoim, soja. O sangue gelou nas veias dele. Ele lembrou de Renata naquela manhã, aparecendo logo depois do incidente. Como se já soubesse, como se estivesse esperando. Vinha assim que soube. Mas como ela soube tão rápido? Ele não havia ligado para ela. O motorista não teria como avisá-la antes deles chegarem ao hospital, a menos que ela já esperasse que algo acontecesse. Caio largou o pote como se queimasse.
o coração disparando. Caminhou até o escritório, ligou o computador, acessou o sistema de segurança da casa. As câmeras gravavam continuamente, armazenando 30 dias de filmagem. Ele voltou para aquela manhã, encontrou o horário 6h47, quando Maia começou a preparar o café da manhã de Léo. A gravação mostrava a Maia na cozinha, sozinha, lavando as mãos, pegando ingredientes da geladeira, cozinhando com aquela concentração calma que ele já conhecia tão bem. Ela colocou a papinha pronta num pote, rotulou, guardou na geladeira. Depois serviu uma porção numa tigela, deixou esfriar. 6h52. Maia saiu da cozinha, subiu para trocar Léo. E então, às 6h54, a porta da cozinha se abriu novamente. Renata entrou. Caio sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela olhou ao redor, verificando se estava sozinha. Depois foi direto ao balcão. Pegou a tigela com a papinha de Maia e puxou algo da bolsa, um dos potes industrializados que ela havia trazido. O ângulo da câmera mostrava tudo com clareza brutal. Renata abriu o pote, despejou parte do conteúdo na papinha de Maia, mexeu rapidamente com uma colher limpa e guardou o pote de volta na bolsa. Depois arrumou tudo como estava. Verificou novamente se alguém vinha e saiu. O tempo inteiro no vídeo, 47 segundos. Caio assistiu 3 vezes, incapaz de processar completamente o que via. Renata havia envenenado seu filho, deliberadamente, para incriminar Maia. As mãos dele tremiam quando pausou o vídeo. A sala girava. 8 anos. 8 anos trabalhando juntos, confiando, construindo. E ela havia feito isso. Por quê? Mas no fundo ele já sabia. Vira os olhares, as insinuações, a forma como ela se posicionava sempre perto demais, tocava sempre um segundo além do necessário. Ele sempre ignorara, classificando como profissionalismo excessivo. Mas não era profissionalismo, era obsessão. E quando Maia apareceu, quando ele começou a sorrir de novo, a viver de novo, Renata não suportou. Caio salvou o vídeo, fez 3 cópias de segurança e pegou o celular. Desta vez não hesitou. Discou o número de Maia. Chamou uma vez, 2, 3, ela não atendeu. Tentou de novo. Direto para a caixa postal. Uma mensagem então. Maia, eu sei o que aconteceu. Tenho provas. Não foi você. Nunca foi. Por favor, me ligue. Eu preciso te pedir perdão. Enviou o coração martelando contra as costelas. A resposta veio 5 minutos depois. Apenas 2 palavras. Léo está bem? Caio sentiu algo quebrar e se recompor ao mesmo tempo dentro do peito. Mesmo depois de tudo, mesmo magoada e injustiçada, a primeira preocupação dela ainda era Léo. Digitou rapidamente. Está estável. Vai ficar bem. Você pode vir aqui? Amanhã cedo? Preciso te mostrar uma coisa. E preciso de você aqui quando ele voltar para casa. A resposta demorou mais dessa vez. Quando veio era curta, mas continha tudo. Estarei aí às 7 horas. Caio largou o celular, encostou a cabeça na cadeira e fechou os olhos. Amanhã teria que lidar com Renata. Teria que enfrentar o que ela havia feito. As consequências, talvez até processos criminais. Mas agora, neste momento, apenas uma coisa importava. Maia voltaria. E talvez, só talvez, ele pudesse consertar o que havia quebrado com medo e dúvida. Talvez ainda houvesse tempo de recuperar não apenas a confiança dela, mas também a chance de algo que ambos fingiam não sentir, mas que pulsava ali, real e assustador, esperando apenas coragem para existir. Amanhã entrou pela janela com aquela luz pálida de quem não promete nada. Maia estava parada na calçada em frente à mansão às 6h53, 7 minutos antes do combinado. Não dormira. Passara a noite inteira repassando cada movimento daquela terça-feira maldita, procurando o erro que sabia não ter cometido. As mãos tremiam levemente enquanto segurava a alça da bolsa, o estômago revirado entre esperança e medo. A porta se abriu antes que tocasse a campainha. Caio estava ali, descalço, camisa amassada, olheiras profundas cavadas sob os olhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Mas quando viu Maia, algo naquele rosto exausto se suavizou. Não era alívio, era algo maior, mais desesperado. Entra, por favor. A voz dele saiu rouca, quebrada em bordas que cortavam. Maia entrou. O corpo tenso, preparado para mais acusações, mais dúvidas. Mas Caio apenas fechou a porta
e ficou ali parado como se não soubesse por onde começar. Léo está bem? Ela perguntou porque precisava saber antes de qualquer outra coisa. Está. Doutora Iris ligou há 1 hora. Ele dormiu a noite toda, sem febre, sem reações. Pode voltar para casa hoje à tarde. Maia fechou os olhos, o alívio tão intenso que quase doeu. Graças a Deus. Maia. Caio deu um passo na direção dela, parou. Eu preciso te mostrar uma coisa. E preciso. A voz falhou. Preciso te pedir perdão. Ela o olhou confusa, o coração acelerando por razões que não entendia. Caio a guiou até o escritório. A tela do computador estava acesa, pausada numa imagem da cozinha vazia. Ele puxou uma cadeira para ela. Ficou de pé ao lado, os dedos hesitando sobre o mouse. Passei a noite revendo as gravações, procurando entender, e encontrei. Ele clicou play. Maia assistiu a si mesma na tela, preparando a papinha com o cuidado de sempre. Viu-se sair da cozinha, subir as escadas, e então viu a porta se abrir novamente. Renata entrou. E nos 47 segundos seguintes, Maia sentiu o chão desaparecer debaixo dela. Viu Renata pegar a tigela. Viu o pote sendo retirado da bolsa. Viu a adulteração acontecer com precisão cirúrgica, calculada, fria. Viu Renata verificar ao redor, guardar as evidências, sair como se nada tivesse acontecido. Caio pausou o vídeo. O silêncio na sala era tão denso que parecia sólido. Ela fez de propósito. Maia sussurrou mais para si mesma que para ele. Ela tentou matar Léo para me incriminar, não para matar. A voz de Caio estava estranhamente controlada, como se precisasse daquele controle para não desmoronar. Ela sabia a dose, calculou para causar reação grave, mas não fatal, apenas o suficiente para te afastar. Ele parou, passou a mão pelo rosto. Para te destruir aos meus olhos. Maia se levantou, as pernas bambas, caminhou até a janela. A vista do jardim, onde havia brincado com Léo tantas vezes, parecia irreal agora. Distante, como se pertencesse a uma vida diferente. Assim, mamãe, sabe por quê? A pergunta saiu pequena, perdida. O que eu fiz para ela? Nada. Você não fez nada. Caio estava atrás dela agora, perto, mas sem tocar. Exceto me fazer sorrir de novo, fazer Léo viver de novo, trazer vida para essa casa. E ela não suportou. Maia se virou e pela primeira vez desde que entrara olhou diretamente para ele. Realmente olhou. Viu a culpa esculpida em cada linha daquele rosto. Viu o arrependimento, viu algo mais profundo que ela não ousava nomear. Você acreditou nela. Não em mim. Não era acusação. Era apenas fato cru e doloroso. Eu sei. Caio segurou o olhar dela, forçando-se a não desviar. Eu estava desesperado, assustado, e escolhi acreditar na versão mais fácil, aquela que não me forçava a enfrentar, que alguém que eu conhecia há 8 anos seria capaz de... A voz quebrou. De usar meu filho como arma. Maia sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Você me mandou embora sem hesitar. Eu sei. Me olhou como se eu fosse... como se eu tivesse machucado ele de propósito. Eu sei. Caio deu um passo à frente, as mãos abrindo num gesto impotente. E não tenho desculpa. Não tenho como consertar o que quebrei. Só posso te pedir que considere voltar. Por Léo. Ele vai precisar de você quando chegar em casa. Vai precisar da pessoa que o fez querer viver de novo. E você? As palavras saíram antes que Maia pudesse censurá-las. Você precisa de mim. Ou só precisa de uma babá eficiente? O silêncio que se seguiu vibrava com tudo que nenhum dos dois sabia como dizer. Caio a olhou, e havia tantas coisas naqueles olhos, culpa, medo, gratidão e algo mais profundo, mais perigoso, que pulsava ali pedindo para ser reconhecido. Eu preciso de você, ele admitiu, e a voz saiu tão baixa que quase sumiu. Mais do que deveria, mais do que é seguro. E sei que não tenho direito de sentir isso, não depois do que fiz, mas... Caio. Ela disse o nome dele como quem segura algo frágil, com cuidado para não quebrar. E então fez algo que surpreendeu os dois. Tocou o rosto dele. Apenas um toque leve, os dedos roçando a barba por fazer, sentindo o tremor que ele tentava esconder. Eu volto. Por Léo. Ela pausou, os olhos brilhando. Mas você precisa entender uma coisa. Confiança não se reconstrói com desculpas. Se reconstrói com escolhas. Todos os dias.
E da próxima vez que alguém tentar plantar dúvidas sobre mim, você vai ter que escolher. E eu preciso saber que vai escolher certo. Vou escolher você. Sempre. As palavras saíram com uma certeza que assustou ambos, porque não era promessa apenas de empregador para funcionária. Era outra coisa, algo que mudava tudo. Maia retirou a mão, recuou um passo, criando distância segura. E Renata? O rosto de Caio endureceu, toda a vulnerabilidade dando lugar a algo frio e definitivo. Vou lidar com ela hoje. Já mandei mensagem marcando reunião às 9. Ela vai pagar pelo que fez. Caio! Maia hesitou. Ela é perigosa. Se fez isso uma vez, não vai ter segunda vez. Ele caminhou até a mesa, pegou um pendrive. Já mandei cópia do vídeo para o meu advogado. Documentei tudo. Ela não vai se aproximar de você ou de Léo nunca mais. Maia assentiu. Mas algo gelado ainda se instalava no fundo do estômago. Pessoas desesperadas faziam coisas imprevisíveis. E Renata, ao ser confrontada, ao perder tudo, quer que eu fique. Quando você falar com ela? Caio pareceu considerar. Depois negou. Não, isso é entre mim e ela, mas fica com Léo. Quando ele voltar do hospital, preciso saber que está seguro enquanto resolvo isso. Claro. Eles ficaram ali parados no escritório silencioso, com tantas coisas ainda não ditas flutuando entre eles. Maia sabia que precisava sair, dar espaço. Mas os pés não se moviam. Maia, obrigado. Por não desistir de nós. De nós. As palavras ecoaram, carregadas de significado que ia além de profissional. Ela apenas acenou e saiu do escritório, caminhando até a cozinha onde tudo havia desmoronado. Lavou as mãos, um hábito, um ritual. Abriu a geladeira, começou a preparar algo leve para quando Léo voltasse. E enquanto picava frutas, enquanto suas mãos se moviam no ritmo familiar, Maia percebeu que algo havia mudado irrevogavelmente. Não era mais apenas sobre salvar Léo. Era sobre salvar os três, o bebê, o pai e talvez ela mesma. E pela primeira vez desde que pisara naquela casa, permitiu-se considerar a possibilidade assustadora e maravilhosa de que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse se tornar mais que um trabalho. Poderia se tornar lar. Renata entrou no escritório de Caio com aquele sorriso profissional que usava como armadura. Eram exatamente 9 horas. Ela vestia um terno cinza impecável, cabelos presos num coque perfeito, maquiagem discreta, tudo calculado para parecer confiável, competente, indispensável. Tudo mentira. Bom dia. Você disse que era urgente. Ela colocou a pasta sobre a mesa, mas algo no silêncio de Caio a fez pausar. Está tudo bem. Ele estava sentado atrás da mesa, as mãos entrelaçadas, o rosto uma máscara de controle gelado que ela nunca tinha visto antes. Não respondeu imediatamente, apenas a observou. E havia algo naquele olhar que fez um alarme distante soar dentro dela. Senta. Não foi um pedido. Foi uma ordem seca e final. Renata sentou cruzando as pernas, mantendo a postura ereta, mas os dedos apertaram a alça da bolsa com força demais. Quero te mostrar uma coisa. Caio girou o monitor do computador na direção dela. Assiste. Ele clicou play. A tela mostrava a cozinha. Maia preparando a comida. Maia saindo. E então, o sangue de Renata gelou. Ela se viu na tela. Viu cada movimento que fizera. A troca, a adulteração. A frieza com que executara tudo. Quando o vídeo terminou, o silêncio era tão pesado que machucava. Caio, eu posso explicar. Não pode. A voz dele era gelo puro. Não existe explicação que justifique você envenenar meu filho para destruir uma pessoa inocente. Renata sentiu o controle escorregar pelos dedos. Tentou recuperá-lo, mudou de tática, a voz tremendo com emoção cuidadosamente calibrada. Eu estava tentando proteger você. Aquela mulher apareceu do nada. Se enfiou na sua vida, na vida de Léo. Eu só queria que você visse que ela não era confiável. Que... Mentira. Caio se levantou, as mãos apoiadas na mesa, inclinando-se para frente. Você queria ela longe porque estava com ciúmes. Porque pela primeira vez em 8 anos, percebi que você não era indispensável. As palavras acertaram como tapas. Renata também se levantou, o rosto perdendo toda a compostura. Ciúmes. Eu construí essa empresa com você. Estava ao seu lado quando Carolina morreu, quando você desmoronou, quando... Eu sempre fui grato. Sempre.
Mas gratidão não te dava direito sobre mim. E definitivamente não te dava direito de colocar meu filho em risco. Eu sabia a dose. Calculei para que não fosse fatal apenas o suficiente para que ele quase morresse. A voz de Caio subiu pela primeira vez, raiva pura rasgando o controle. Mas, ele teve anafilaxia, Renata. Parou de respirar direito. Se não tivéssemos chegado ao hospital a tempo, ele parou. Incapaz de terminar a frase, a imagem de Léo convulsionando nos braços de Maia, ainda vívida demais. Renata viu a batalha perdida, viu tudo desmoronando. Os anos de trabalho, a proximidade, os planos que fizera sem nunca admitir em voz alta. E algo dentro dela rachou, deixando escapar a verdade que sempre escondera. Eu te amo. As palavras saíram desesperadas, cruas. Sempre amei, desde o início. E quando Carolina morreu, eu pensei que finalmente você me veria, que perceberia que eu estava ali, que sempre estive. Mas você nunca olhou, nunca. E então ela aparece, uma babá qualquer, e de repente você está sorrindo, vivendo, sentindo de novo, e você decidiu destruí-la. Caio recuou enojado, usando meu filho como arma. Eu não queria machucá-lo. Nunca quis, eu só queria que você me visse. Eu te vejo agora. A voz dele estava morta, definitiva. Vejo exatamente quem você é. Ele pegou um envelope da mesa, estendeu para ela. Está demitida, com justa causa. Já falei com o jurídico. Vão entrar com processo criminal por colocar a vida de uma criança em risco. O vídeo já foi entregue às autoridades. Renata pegou o envelope com mãos trêmulas, os olhos brilhando de lágrimas que finalmente escapavam. Caio, por favor, sai da minha casa, agora. Seguranças vão te escoltar. Como invocados, 2 homens uniformizados apareceram na porta. Renata olhou para eles, para Caio, para o escritório que tinha sido seu segundo lar por 8 anos. Você vai se arrepender. A voz dela mudou, algo venenoso vazando. Aquela mulher vai te destruir. Vai te usar e depois... Chega. Caio acenou para os seguranças. Tirem ela daqui. Eles a conduziram para fora, firmes, mas profissionais. Renata saiu olhando para trás, e havia algo quebrado e perigoso naqueles olhos. Algo que fez Caio se perguntar se aquilo realmente tinha acabado. Mas quando a porta fechou, quando o silêncio voltou, ele apenas desabou na cadeira, o corpo finalmente cedendo à exaustão. Foi assim que Maia o encontrou minutos depois, quando subiu com chá que ele não pedira. Ela não disse nada, apenas colocou a xícara na mesa, ficou ali parada, presente. Acabou, ele disse, mais para si mesmo que para ela. Acabou, Maia repetiu, mas havia uma questão não formulada na voz. Caio ergueu os olhos, e pela primeira vez naquela manhã, algo além de raiva atravessou seu rosto. Doutora Iris ligou. Léo está pronto para voltar. Quer ir comigo buscá-lo? Não era apenas sobre buscar o bebê. Era sobre reconstruir, sobre escolher. Maia sorriu. Pequeno, mas real. Quero. E quando saíram juntos daquela casa, quando entraram no carro lado a lado, algo se instalou entre eles que ia além de perdão. Era possibilidade. Frágil, assustadora. Mas ali, viva 3 meses depois, a casa acordou com o som de risadas. Léo estava no chão da sala, cercado por blocos coloridos que mal conseguia empilhar antes de derrubá-los com as mãozinhas desajeitadas. Cada queda era celebrada com gargalhadas gorgolejantes que enchiam os espaços que antes só conheciam silêncio. Ele tinha 1 ano e meio agora. Bochechas rechonchudas, olhos vivos que não perdiam nada. Maia estava sentada ao lado dele, descalça, cabelos soltos caindo sobre os ombros, rindo junto enquanto fingia surpresa a cada torre que desmoronava. Usava uma blusa simples de algodão e calça jeans. Nada daquela formalidade distante que costumava separar empregados de empregadores. Porque ela não era mais apenas a babá. Não havia palavra exata para o que ela era agora. Caio observava da porta da cozinha, uma xícara de café na mão, o peito aquecido por algo que demorou meses para reconhecer como felicidade. Não aquela felicidade explosiva e ingênua que tinha com Carolina. Isso nunca voltaria. E ele fizera as pazes com isso. Era outra coisa, mais calma, mais construída, como alicerce sólido após tempestade. Maia sentiu o olhar dele, virou a cabeça e sorriu.
Aquele sorriso pequeno que ele conhecia tão bem, mas que agora carregava algo novo. Intimidade, cumplicidade, promessa silenciosa. Vem, ele está querendo te mostrar a nova habilidade. Caio se aproximou. Sentou no chão ao lado deles. Léo imediatamente se jogou no colo do pai, oferecendo um bloco vermelho com seriedade desproporcional para alguém tão pequeno. Obrigado, filho. Caio pegou o bloco e empilhou sobre outro. Léo bateu palmas, deliciado com a própria influência no mundo. Maia encostou a cabeça no ombro de Caio. Um gesto pequeno, mas que meses atrás seria impensável. Ele beijou o topo da cabeça dela sem pensar. Natural como respirar. Café da manhã em 10 minutos, ela murmurou. Panquecas, as de banana que ele adora. As que eu também adoro. Ela riu, levantou e caminhou para a cozinha. Caio ficou ali com Léo, observando-a se mover pela casa que agora era tanto dela quanto dele. Não aconteceu de repente. Não houve grande declaração ou momento cinematográfico. Apenas dias se acumulando. Café da manhã compartilhado, noites dividindo preocupações sobre Léo, olhares que demoravam um segundo além do necessário, mãos que se tocavam ao alcançar o mesmo brinquedo. E um dia, ela simplesmente ficou. Não como funcionária, como parte deles. Mais tarde, depois que Léo adormeceu para a soneca da tarde, Caio encontrou Maia na varanda, os pés descalços apoiados no parapeito, olhando o jardim onde tudo começara. Ele sentou ao lado, pegou a mão dela entrelaçando os dedos. Ela não resistiu, apenas apertou de volta. No que está pensando? Ele perguntou. Em como era essa casa quando cheguei. Tão bonita e tão morta. Ela virou a cabeça, olhou para ele, e em como está viva agora. Você fez isso. Nós fizemos. Maia corrigiu, firme. Eu só ajudei vocês a lembrarem como respirar. O resto foi escolha de vocês. Caio trouxe a mão dela aos lábios. Beijou os dedos com ternura que ainda o surpreendia descobrir em si mesmo. Eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, sem medo, porque ele finalmente entendera que amar de novo não apagava o que teve com Carolina. Apenas provava que seu coração era maior do que imaginara, grande o suficiente para carregar passado e presente, memória e esperança, dor e alegria. Maia piscou rápido, os olhos brilhando. Eu também te amo. Vocês dois. Mais do que achei que conseguiria amar de novo, ele a puxou para perto. Ela veio sem resistência. E ficaram assim, entrelaçados, quietos, ouvindo o som distante de Léo resmungando no sono e o vento suave nas árvores. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis. Memórias que cortavam, medos que insistiam em sussurrar dúvidas. Mas era real. Era deles. E pela primeira vez em tanto tempo, o futuro não assustava. Apenas chamava. Suave e inevitável como o amanhecer. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.